Então tá valendo. Benedito Caetano, bem-vindo de volta. Satisfação ter você mais uma vez aqui. Um bom tempo que a gente não se reúne, nem sei precisar quanto tempo, mas estamos de volta para falar de vários assuntos. Como é que está? Tem um recado inicial aí para a nossa grandíssima audiência? Baba, show, Baba. Foi uns 3 semanas mais ou menos aí que ficamos aí sem estarmos aqui dando uma satisfação ao nosso grande público. Feliz em estar voltando a gravar. Isso foi muito importante para o nosso processo de desenvolvimento do nosso canal Puro Suco de Clubismo. E hoje estamos aqui justamente para tocar naquele ponto mais sensível, o rebaixamento do Corinthians, o rebaixamento do Vasco, que inclusive já estão tratando, né? Enfim, já são assuntos aí, mas já estão contratando já para a Série B 2024 esses dois clubes e é o que a gente vai debater. Né? Hoje eu só vou tocar mais no rebaixamento desses dois clubes, do Vasco e do Corinthians. Eu acho que é um bom ponto. Inclusive, seria essa minha proposta, mas você já trouxe. Claro. Geralmente a gente começa pelo melhor, né? Então eu queria começar pelo pior. Sim. Começar por Vasco e Corinthians. Sim. Mas aí, para a gente fazer a separação também, vamos começar aqui falando de Vasco, que nesse momento está até pior que o Corinthians, né? Situação bem mais grave. Então vamos falar de Vasco. Você chegou a ver o jogo do Vasco ontem, cara? Não, eu estava em voo, eu não consegui ver. Eu gostaria muito de ter visto, mas eu estava já estava no aeroporto e eu não consegui ver. Mas ao que tudo me indica, o Botafogo mais uma vez deu uma de Botafogo. É triste até falar o que eu vou falar, sorte de campeão. Mas assim, na minha visão, o Botafogo não jogou nada contra o Palmeiras. Foi lá, fez o gol com a maestria do Tiquinho. Dessa vez o Vasco, com aquele Alex Teixeira lá, eu vi o lance lá. Você viu o lance? Nossa. Inclusive, eu separei aqui pra gente ver, cara. Não dá. Eu assisti o jogo, né? E torci pro Vasco, né? Pra dar uma segurada no Botafogo. Claro. Mas, cara, como é ruim torcer pro Vasco. É muito difícil, né? E aí, 1-0 Botafogo, o cara podia empatar aqui, né? Que era o que eu tava imaginando, né? Mas assim, cara, se o Botafogo me segura o empate, é coisa linda, né? Sim. Então, olha o que esse cara me apronta, velho. Diego Souza, mano. Olha lá. Esse aqui não tem como perder, cara. Esse Diego gol que você faz. Esse gol você tem que fazer. Tem que fazer. O cara perdeu. Esse gol você tem que fazer. Não tem como. Mas ele poderia ter puxado ali, né, pra perna esquerda, pra tentar driblar o goleiro. Cara, tanta também. coisa sozinho, marcação nem chegou, cara. Inacreditável. Não. Esse gramado do Botafogo também, bicho. É sintético agora, né? Meu Deus do céu, cara. Vamos ver se mostra. Acabou que não mostrou o replay aqui. Mas, cara, não dá. Dá não. Não dá pra perder. Enfim. Não dá. Cara, e aí, tipo, vendo esse jogo, esse lance, e o jogo todo, né? Tipo, os caras do Vasco bem ruins mesmo, tá? Tal de Orediano lá, cara. Contratação cara aí da 777. Cara bem ruim também. Pedro Raul, que jogou muito no Goiás ano passado, tá fazendo nada. Não domina uma bola vem pra ele, parece que ele tá uma canela de pedra. Cara, eu acho que a situação do Vasco é muito preocupante. Mais até do que o Corinthians. Até pela própria pontuação. E aí, uma outra coisa que eu separei aqui, para a gente fazer essa análise da situação do Botafogo, que é extremamente preocupante. E a gente vai conseguir ver por quê. Do Botafogo ou do Vasco? Do Vasco. Do Vasco, né? Pega só time legal? Então, mas vamos ver aqui, deixa eu compartilhar. Esse é o cenário que a gente tem, ó. Nós temos 38 rodadas no Campeonato Brasileiro, já passaram 13 jogos, né? Então sobram 25. Beleza. O Vasco tem hoje 9 pontos, né? Se a gente levar em consideração aqueles 45, que é aquele número mágico aí para evitar o rebaixamento, então com os 9 do Vasco, ele precisa ainda de 36. Isso. Né? Se a gente considerar somente vitórias nesse processo aí, né? Claro que tem os empates, vai tudo somando aí, mas nesses 36 seriam 12 vitórias. Isso. De 25 jogos, ou seja, quase que 50% de aproveitamento ele teria que fazer nesses 25 jogos restantes. Eu vejo que também o Corinthians está nessa mesma barca aí. É triste, eu acredito que o Vasco não consiga, mais uma vez o Vasco vai estar para o 5º rebaixamento, né?
colocando o Vasco aí entre os times pequenos mesmo, assim. Eu não coloco nem médio, né? Não tem como Cara, colocar o essa Vasco. quantidade de rebaixamentos é absurda. Não dá. E é triste até pelo momento de SAF, né? Primeiro ano que eles viram SAF, você pensa aí que vai ter um respiro, uma coisa nova, e já volta para a Série B. Se a gente, nesse percentual de aproveitamento que eu falei, né? Dos 12 vitórias em 25 jogos, que seria quase que 50% de aproveitamento, a gente vê aqui na tabela, o Atlético Paranaense tem 50% de aproveitamento no campeonato, está em nono. O Atlético Mineiro também tem 51% de aproveitamento. Né? Então seria uma campanha ali de meio de tabela para ele conseguir escapar, cara. É bem difícil. Ainda tem os outros que estão à frente dele também que tem que fazer, né? Exatamente. E aí, tá, beleza, tem isso aqui. Vamos ver se a gente consegue animar o Vasco para os próximos jogos, né? Então a gente já tem aí, ó, os próximos jogos. Pega o Cruzeiro em casa. O Cruzeiro começou muito bem, né? Tava pegando o Botafogo ali em cima, já caiu. Mas tá ali, tá meio de tabela ainda, tá agora em 12º, tem 18 pontos. Enfim, por ser o Vasco, não tende a ser um jogo fácil. Depois pega o América. O América também, enfim, tá mal, mas vem conseguindo os resultados importantes. Inclusive, buscou um empate 2-0 aí para cima do Atlético Mineiro no Mineirão. Né? Um bom resultado. Depois eu pego o Atlético Paranaense em casa. O Atlético Paranaense, time chato, time encardido, sempre jogo difícil. E o Vasco na situação que tá pior ainda. Depois, jogo de 6 pontos. Corinthians e Vasco. Esse jogo aqui, dependendo do que acontecer nessas 3 rodadas aqui, esse jogo vai pegar fogo, hein? Vai. E aí depois pega o Grêmio em casa também, mas o Grêmio lutando pela liderança do campeonato, junto com o Botafogo, Flamengo, Palmeiras. Depois o Red Bull Bragantino, que, enfim, tem aprontado também, né? Conseguiu ganhar, inclusive, do Corinthians agora, meteu uma goleada no Flamengo. Então, assim, cara, um cenário preocupante. E aí, se a gente pensar que ele tem que manter 50% de aproveitamento, desses 6 jogos, teria que ganhar pelo menos 3. Né? Isso. Então, você imagina aí, vai ganhar 3 de quem aqui? Vai ganhar do Cruzeiro, do América, do Bragantino, talvez? Difícil, hein? Difícil. Os jogos em casa, né? Ele tem 3 jogos em casa, né? 3 fora. Isso. Eu vejo que o Vasco realmente vai cair novamente. Acredito que ele possa dar algum trabalho ali contra o Cruzeiro, contra o Corinthians também, porque o Corinthians hoje em casa também não é mais ninguém. Então, assim, é realmente um cenário com a certeza de que esses 6 jogos, o Vasco, ele não vai somar-se aí mais que 5 pontos. E uma clareza de que contra o Corinthians, acredito que o jogo vai ser muito parelho, porque a desorganização dos dois é muito grande. Né? É engraçado que eu tinha visto um raio de esperança aí falando do Corinthians ali, né? Mas, enfim. E do Vasco, no começo do campeonato também, o Vasco estava bem. Um time que estava com um ímpeto muito bom, um time que estava... Começou bem, ganhou do Atlético Mineiro, né? E empatou com o Palmeiras. Estamina boa. Falei, rapaz, o time tá bem preparado fisicamente, o time tá legal, o time tá encaixadinho ali com o Barbieri, e daqui a pouco, como perde um, parece que perde o grupo inteiro, todo mundo já perde a cabeça, o foco, e acabou. Degringolou para uma outra situação, hoje o Vasco não é ninguém mais. Brigando para não cair, pela 5ª vez, provavelmente caia, dentro das estatísticas que você fez aí, muito bem elaborada, inclusive, bem vista, na verdade, porque fazer 50 pontos no Campeonato Brasileiro, que é extremamente difícil, e ainda tendo os outros à frente ali, se você vê a questão de evolução, o Cuiabá tá muito mais evoluído ali do que esse aí, pô. Sim. O Cuiabá tá aquele negócio, né? Tá mais, enfim. Você fazer os 50% de aproveitamento, ok, é uma coisa. Agora, você fazer os 50% de aproveitamento precisando fazer, com a corda no pescoço, é totalmente diferente, né? Então, a pressão já tá imensa, a torcida já tá indignada, quebrando tudo. Putz, cara, sabe o que é pior? Lembrei? Os 3 jogos em casa, 3 jogos sem torcida, cara. São Januário tá intestado. Mas aí é bom, pô, porque se você observar, a torcida atrapalha o Vasco nesse momento. O time do Vasco ele é tão ruim que é um time que ele precisa de menos pressão, ele precisa de um time... Tanto é que quando ganhou do Cuiabá, é porque não tinha torcida, porque se tivesse torcido, tinha perdido 6. Então, um time que tem que ter menos pressão, um time que tá ali, tem que ficar na manha do gato. Né? É diferente, por exemplo, do Corinthians da vida, do Flamengo,
que quando tem a torcida empurra, e enfim. O Vasco não, se tiver torcida é ruim, porque realmente... Foi uma pena pelo que a torcida fez, né? Que teve aquele quebra-quebra, tudo e perdeu. Mas, isso. cara, chega no momento que você tá ali lutando para não cair, que a torcida tem que abraçar. Você tem que abraçar, empurrar, e o time vai conseguir aquele 1-0 com a torcida empurrando, e aí pode fazer diferença, né? E aí, cara, você tem um mês decisivo, 6 jogos dentro desse mês, até o comecinho de agosto. Dependendo do que acontecer, a gente já entra em agosto sabendo que o Vasco caiu, por exemplo. Tipo isso. É isso. Que fase do meu Vascão. Bom, então acho que de Vasco é isso. De Vasco é isso aí. Próximo assunto aqui, deixa eu ver se separei. É ele, né? Corinthians. Vamos falar de vamos falar do Corinthians. Corinthians. Você assistiu o jogo lá contra o Red Bull Bragantino, né? A gente até tinha se falado lá durante o horário do jogo. Eu estava em outros compromissos, não vi. Mas queria que você trouxesse aí como é que foi o jogo, qual a impressão que você teve. Eu tive a impressão de um Corinthians... a gente não tem elenco, isso é muito triste. Quando sai Renato Augusto, realmente fica muito difícil. A fase do Yuri Alberto tenebrosa, o Roger Guedes se escondendo do jogo. Não é que ele está se escondendo, a bola também não está chegando para ele, né? Até então ele era o melhor jogador do Corinthians, né? Pois é, não, e ele jogou bola na trave, enfim. Só que o time do Corinthians, ele é muito desorganizado. Muito desorganizado. Que time desorganizado, sim. Ele é muito desorganizado. Muito, muito, muito. Parece que os caras treinam ali e não tem organização nenhuma em um jogo. Aí jogam outro jogo, aí parece que os caras estão o melhor do Brasil. E é uma inconstância louca. E no brasileiro, que é muito importante, a gente precisa somar ponto e não tá somando, cara. Vai perder dentro de casa para Bragantino, você não vai ganhar de ninguém. Nossa, mas o Bragantino, os caras estão bem, não importa, você não pode perder ponto. É sempre eu falo, não pode perder. Não pode perder. Esse negócio de perder baixa o ímpeto do time. O time realmente sente a parada ali, ainda mais que a bucha fica só nos moleques. Só pra você ter ideia, tinha 7 moleques da base. 7, pra você ver, ou seja... dá pra ver que é um movimento que o Lucha tá optando por fazer mesmo, né? Ele tá sacando os caras, botando a galera nova. Não sei se ele já sentiu que não dá pra contar com esses caras, que os caras, os pedalhões, né, não vão resolver, e tá botando a molecada da base. Né? Parece ser um movimento dele mesmo. Pô, Paulinho, 1,5 milhão jogado no lixo. Tipo, Júnior Moraes, aí o cara ainda dá entrevista, porque os caras não me pagavam. Tu não jogava também, caralho. Que ódio dá pro cara. O cara. Bicho, umas paradas assim que não dá. Não dá, os caras não ficaram 2 meses sem me pagar. Mas o cara tava recebendo direito de imagem, só não tava recebendo a outra parte do salário. Enfim, bicho, jogador de futebol é uma parada assim muito, muito louca, né? Muito louca mesmo. Mas eu fico puto, eu como torcedor ali, tipo, se fosse empresa também, falar, pô, beleza, eu não te paguei não, você pode colocar na justiça, a gente vai te pagar, mas deixa eu te falar uma coisa aqui sobre você, Júnior Moraes. Pelo amor de Deus, pô. Não dá não, é Barleta que nem joga, contratou um moleque lá do São Bernardo que não joga, não corresponde. Enfim, mas assim, falando do jogo em si, o Corinthians uma desorganização absurda. O Bragantino foi lá, fez um gol bonito, inclusive. Depois disso aí, o Corinthians era só no Bumba Meu Boi, para Yuri Alberto brigar lá na frente, uma bola sobrar, e aí a gente pegar aí, sem Adson, que teve crise alérgica antes de entrar, ou sem ninguém, time muito, muito difícil, e eu creio fielmente no rebaixamento. Acho que é a única solução para que o time entenda, para que o time também entre em falência logo de uma vez, acabe, muda nome, ele vai acabar antes do Botafogo, acho que seria o ideal acabar logo antes do Botafogo. E é isso, porque os caras sabem que o Corinthians ele não pode ficar em posição intermediária porque tem uma dívida grande e não vai arrecadar. Automaticamente, quando você não arrecada muito, a sua dívida vai te engolir. A tática do Duílio anteriormente, ali, ter contratado essas 2 últimas temporadas, ter contratado gente alto, salário alto, era ser um time competitivo e o time não está competitivo. Não está competitivo. Aí é um problema, né? Não é um time barato, né? Não é uma folha barata. Não é um time barato, pô. Não é um time barato. E aí o time não é competitivo e tal, aí fica aquela coisa toda. Pô, sair da fase inicial do Libertadores. Aí agora, nesse mês, tem simplesmente playoff da Sul-Americana contra o Universitário. Tem a Copa do Brasil contra o América. O América em ascensão ali, já dando um respiro ali, dizendo que tá melhorando, que tá se ajustando. E o Corinthians, pelo contrário, degringolando. Ou seja, se o Corinthians não passar dessas 2 fases, dessas
Copas eliminatórias, a gente vai rebaixar, isso é fato. Não tem pra onde Cara, correr, mas não. vou te falar, será que vale a pena vocês se dedicarem na Sul-Americana? Não, Baba, tem que entender o seguinte, o time é grande, o time tem que ir, o time tem que disputar. Então, mas Não é Fortaleza, não. dado a situação delicada no Campeonato Brasileiro, com o risco de cair e aí perder faturamento, todo aquilo que você já citou aí, e, enfim, seria uma tragédia. Cara, você vai focado na Sul-Americana, que, cara, é um campeonato de segundo escalão ali, né? Mas tem que Não ganhar. sei se vale a pena. Então, mas para vocês, o ganhar de vocês em 2023 é não cair, cara. É se afastar. Se de repente vocês engatam uma sequência de vitórias e aí negócio de rebaixamento a gente para de falar sobre, aí beleza, aí vai para a Sul-Americana. Agora, enquanto vocês estão nessa situação, eu acho vacilo. Eu E vejo, outra coisa, vocês deram uma sorte muito grande no sorteio da Copa do Brasil, graças a pegou a Deus. América, né? Isso é mesmo. Mas também tem um risco que se vocês, com esse sorteio, pegando o América, né? Poderia ter pego o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, né? Eu queria pegar o Flamengo, entendeu? Poderia ser até melhor, porque se acontece de ser eliminado, tudo bem, tá dentro do planejado, e se ganha é épico, igual foi contra o Atlético Mineiro, né? E aliás, foi uma pena vocês terem feito aquele duelo épico, ganhado, ninguém acreditava. Jogou E aí bem. a gente pensou que ia pegar uma crescente, depois o time não vingou. Perdeu para a América lá na casa deles, né? Inclusive, um amigo meu até mandou aqui uma mensagem para mim no dia mandou lá, ascensão corintiana freada pelo América. Tal. Que sacanagem esse amigo fez aí, mas acho que foi a questão de ziquezira, né? Uhum. Então vamos ver aí também os próximos jogos do nosso Corinthians, né? O Corinthians que está com atualmente 12 pontos, na 16ª colocação, uma posição acima da zona de rebaixamento, um ponto na frente do Goiás, que é o primeiro da zona. Aliás, o Goiás está jogando nesse exato instante. Goiás está jogando nesse exato instante, Goiás e... cadê o time? Goiás e Curitiba. Se o Goiás ganha, Corinthians dorme na zona, tá? Dorme. Enfim, E então vamos Curitiba lá. é o último, né? Curitiba é o último. O Curitiba já tá rebaixado. Curitiba tem 4 pontos. Pô, esquece. Curitiba tá bem horroroso mesmo. Hoje eu sou coxa, né? Então vamos lá. Então o Corinthians pega já no próximo sábado o Atlético Mineiro, no Mineirão. O Atlético Mineiro que apesar de não vir do bom resultado, empatou com o América. Enfim, mas tem um elenco forte, tá ali com um treinador novo, Filipão. É um jogo bem difícil para vocês ganharem lá, né? Mas não seja impossível também pela fase do Atlético. Depois o Grêmio em casa, e aí o Grêmio lutando pela liderança. Um jogo bem difícil aqui também. Depois se pega o Bahia fora, né? Tende a ser um jogo mais fácil aqui pela situação do Bahia. Depois o jogo dos 6 pontos aqui, né? Jogo da morte. Sim. Corinthians e Vasco. Dependente de como a gente chega aqui, quem perde esse jogo aqui bota o pezinho na segunda divisão, viu? Coloca, Baba. Esse jogo aqui eu vou acreditar. Vamos marcar de assistir junto esse jogo aqui, por favor? Vamos, Baba. Domingo, massa. Domingo, dia 30/7. Que beleza. Dia 30. E aí depois vocês pegam o Internacional fora de casa, jogo bem difícil também, e o Curitiba, né? Então aqui vocês têm a certeza que vão ganhar 3 pontos pelo menos, o Curitiba tá ganho, e aí tem que buscar mais pontos. É do Vasco também, né? Vocês ganham do Vasco, que é jogo de 6 pontos. Ganham do Curitiba. 6 pontos pelo Curitiba tá ali, mas o Curitiba, coitado. E aí mais uma vitória aqui, cara, vocês voltam a sonhar, né? Vocês fazem, vamos supor, metade dos jogos vocês ganham, mas vocês estão numa situação melhor que a do Vasco, né? Então, vai somar mais e vai distanciar. Pode ser muito bom aqui. Mas, enfim, esse aí é a sequência do Corinthians. Próximos jogos. Pega o América agora no meio de semana na Copa do Brasil. E tem tudo para, se vier uma sequência ruim aí, o Lucha sai fora também, né? Não dá, né? Acho que não deu, né? Não deu liga. Já é o pior aproveitamento dos últimos 7 técnicos aí do Corinthians, 50% de aproveitamento, é pior que Osmar Loz, pior que Lázaro, pior que Cuca não, né? Pior que Thiago Nunes. Então, assim, pior que todos que passaram, e todos ali dentro dessa época gloriosa do Corinthians, com elencos ruins também, né? E ainda assim, então 50% de aproveitamento é muito ruim mesmo. Eu vi uma evolução do time, vi mesmo ali, pensei foi até aquele jogo contra o Flamengo e tal,
mas não sei o que acontece, que aí dentro do time também tá numa oscilação muito grande. Não sei, realmente. Então, assim, eu vejo que de novo a gente vai ter que trocar, vai ter que buscar no mercado, vai ter que ver ali quem que poderia assumir. Eu realmente penso ali em Celso Roth, Givanildo Oliveira, né? Ou pode ser já para treinar para o próximo ano o Hélio dos Anjos. Então, assim, são treinadores, Jair Pisserni, treinadores que têm bagagem na Série B, né? Valentim. Alberto Valentim é bom. Bom mesmo. Roger Machado. Roger Machado. E aí quase ele foi, viu? Quase ele foi. Quase foi. Aí antes, quando entrou o Cuca, foi quase Roger. Cara, agora eu te pergunto, será que se não tivesse tido esse problema com o Cuca e o Cuca ter saído, teria sido melhor pro Corinthians? Eu só tenho uma coisa a dizer, respeito às Minas. Bom que segue, né? Vamos pra frente. Corinthians é isso aí. Respeita as Minas. Enfim, situação extracampo que acabou influenciando aí. Fica, Mas águas passadas. Vamos seguir.